teacher, quanto tempo que eu vou levar para aprender inglês? Gente, como professora, eu já ouvi essa pergunta inúmeras vezes. Se você é professora e está assistindo a gente, tenho certeza que você já ouviu isso algum dia. E se você é estudante, você pode não ter feito essa pergunta, mas provavelmente você pensou nela. Essa é uma pergunta muito importante e é possível sim respondê-la. A gente só tem que levar em consideração alguns pontos antes. É isso que a gente vai fazer nesse vídeo hoje. Hello everyone and welcome to our channel. Meu nome é Esther e hoje eu tô aqui para responder para vocês, gente, essa pergunta que é crucial. Isso porque 100% das vezes que alguém fez essa pergunta para mim, eles eram jovens adultos ou adultos. E por que essa é uma pergunta importante para eles? Gente, quando a gente é um adulto ou um jovem adulto, a gente tem inúmeras responsabilidades. Quando você pergunta para um professor, ou você, professor, tem essa pergunta feita, saiba que você não está respondendo uma simples pergunta de tempo. O aluno está perguntando para você sobre investimento. Então, qual que é o investimento que ele vai fazer para poder aprender uma outra língua? Esse investimento, gente, envolve investimento emocional, investimento financeiro e investimento de tempo também. Quando você pergunta isso, você estudante, você está querendo saber quanto tempo você vai levar para atingir um outro patamar na sua vida. Como assim, Esther, um outro patamar? Gente, a gente tem que encarar uma realidade. Hoje, o inglês está sendo exigido cada vez mais nas entrevistas de emprego. Então, se você está procurando um curso de inglês, você está procurando isso para poder mudar a sua vida profissionalmente, né? E poder ter mais possibilidades. Ou seja, se no vídeo anterior eu trouxe para vocês os dados de que atualmente 60% das entrevistas de emprego tem alguma fase em que você precisa ser testada em relação ao seu inglês, você não está procurando um curso de inglês just for fun. Você está procurando ele porque você quer procurar um emprego novo, né? Ou porque você já está numa empresa e para subir de nível, subir de cargo nessa empresa, você precisa do inglês. Então, essa pergunta envolve não só o tempo, mas todo o investimento que você vai fazer. Então, a gente vai responder isso aqui para vocês hoje. E acompanhem isso, gente, prestem muita atenção. A gente vai dividir esse vídeo em 4 tópicos principais, que é, primeiro, estabelecendo objetivos. Então, qual que é o seu objetivo no inglês? O segundo é o que interfere ou influencia no aprendizado, né? Então, o que você precisa prestar atenção na hora de procurar por um curso de inglês, em poucas palavras. O terceiro é, de acordo com as pesquisas, quanto tempo você leva para aprender inglês como adulto e como adolescente também, vou trazer como curiosidade. E o quarto é, qual que é a melhor maneira de você definir o seu objetivo de fato de acordo com o nível que você quer chegar. Pessoal, disclaimer. Todas as informações que eu trouxer nesse vídeo hoje foram retiradas de alguns estudos que eu encontrei na internet, estudos científicos, e dentre eles existe um papel chamado How Long Does It Take to Learn a Foreign Language? Esse estudo foi publicado pela Cambridge University Press e ele nada mais do que uma compilação de vários estudos feitos por psicólogos, linguistas e professores para poder guiar professores de inglês, de uma segunda língua, em relação ao tempo necessário e o que deve ser oferecido para um aluno quando ele está fazendo um curso de outra língua, tá bom? Existem outros materiais que eu usei aqui, a gente tem também o CEFR, que eu vou deixar aqui registrado também, e alguns estudos de psicologia, eu vou deixar todos eles registrados aqui embaixo, tá bom? Então, na descrição do vídeo vocês vão encontrar os links para poderem acessar esses materiais. Eles estão todos em inglês, mas tudo bem, eles são todos públicos, eu vou deixar aqui, então se você sentir curiosidade de abri-los, pode acessá-los, eles estarão todos aqui embaixo. E aí a gente vai falar de objetivos agora, gente. Por que o objetivo ele é tão importante? E tão importante que ele vai ser separado em 2 partes aqui. Na primeira parte, gente, a gente tem que entender o objetivo atrelado a experiências, tá? Então, vamos supor que você é um aluno que
não tem experiência nenhuma com a língua inglesa. Qual é o seu objetivo? O seu objetivo é entrar em contato com a língua inglesa. A gente tem que pensar, gente, quando a gente estuda uma língua, uma segunda língua, a gente tem 4 habilidades principais. Elas são reading, writing, listening e speaking, tá? Então, são habilidades de compreensão oral e escrita e de produção oral e escrita. Se você nunca teve contato com a língua inglesa, você precisa desenvolver as 4 habilidades. Por quê? Porque elas são engrenagens, elas funcionam todas ao mesmo tempo. Quando você nunca teve contato com a língua inglesa, muito provavelmente você vai ter as engrenagens de listening e speaking funcionando muito mais do que writing e reading. Isso porque a gente vai usar, gente, as mesmas situações de quando uma criança aprende, né? Então, o que acontece com uma criança? A criança nasce, ela vai interagir com pessoas mais velhas e aí ela vai começar a ouvir primeiro e aí depois reproduzir, né? E aí só depois ela vai ser alfabetizada. Esse caminho, ele é encurtado, claro, né? Então a gente passa a trabalhar com reading e writing mais rapidamente, porque a nossa vantagem é que a gente já é alfabetizado em uma língua, na nossa língua mãe. Então a gente já tem essa experiência. Por isso que o caminho ele é bem mais curtinho, né? Para passar só da fase de listening e speaking para reading e writing, certo? Então isso tem que ser levado em consideração, gente. Por quê? Porque se você é uma pessoa que nunca teve contato com a língua, você não pode chegar num curso que já tenha textos para serem lidos, né? Vai ser muito mais difícil para você de acompanhar, vai ser traumático, na verdade. Agora, se você já é um estudante que já teve uma experiência com a língua e você quer desenvolver uma parte específica, então você tem que saber que o seu objetivo é aquele. Então, eu não sou tão bom em listening, né? Ok, procure por um curso que possa te respaldar muito mais no desenvolvimento das habilidades de listening, né? Esther, mas como é que eu vou saber isso? Como eu vou saber qual é a habilidade que eu preciso desenvolver? Primeiramente, gente, vocês precisam ter um diagnóstico. E é por isso que vocês precisam procurar por profissionais para fazerem isso, né? Então, seja um teste de aptidão, seja um teste das escolas que vocês estão procurando, né? Existe uma coisa chamada placement test. Vocês, inclusive, podem fazer esses testes online. Geralmente, eles vão testar vocês apenas para o seu uso da língua, né? Então, quais são as suas habilidades. Mas eu vou deixar aqui embaixo também um exemplo de placement test para vocês fazerem, que está dentro do site de Cambridge. E vocês podem usar como referência as provas internacionais, porque é a partir daí que você vai saber o que você precisa melhorar, tá bom? É um dos exemplos, existem outros placement tests. É sempre bom você conversar com professores de inglês, conversar com a escola que vocês estão procurando o curso, para vocês poderem estabelecer objetivos e contarem as histórias de vocês, gente. Não tem como selecionar um curso se a gente não souber o background daquele aluno. Ok, então a gente tem lá os objetivos. Você nunca teve contato com a língua inglesa, vamos pegar esse exemplo, e aí você está procurando um curso de inglês para poder desenvolver as suas habilidades. Qual é a segunda coisa que vocês precisam levar em consideração, gente? O que vai influenciar o aprendizado, qual é o ambiente em que você vai aprender, né? Então, quando a gente pensa em ambiente, gente, a gente tem que pensar no seguinte: quais são os materiais usados naquele curso, né? Qual que é o objetivo do curso? Qual que é o roteiro daquele curso? O que você vai aprender dentro dele? Isso aqui está alinhado com o seu objetivo? É isso que você quer? Quais são os materiais que estão sendo usados? Eles têm a ver com a vida real? Eles trazem para a vida real os exemplos que eles mostram, né? Qual que é o approach usado dentro da sala de aula, né? Dentro do curso? Gente, existem vários tipos de approach, tá? Por exemplo, existe o Grammar Translation, que a gente diz, né? Interaction Grammar Translation. Ele é
claro, mais dedicado a explicar a estrutura da língua, enquanto o Communicative Approach tem mais a ver com as habilidades de comunicação dentro de um contexto, né? Então você tem algumas expressões e aí você vai usá-las de acordo com o contexto e aí você vai aprender isso de uma maneira mais natural, digamos assim. Todas são válidas, muito dificilmente um curso vai apresentar só uma delas, porque uma completa a outra, né? Mas quando vocês forem procurar pelo curso de inglês de vocês, ou você, professor, que tá apresentando o seu curso, procure, né, apresentar também para o seu aluno esse roteiro, o que vai ser, qual que é o objetivo, claro, qual que é o caminho a seguir, tudo bem? Uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração também, gente, é uma expressão chamada forgetting curve, que é literalmente a curva de esquecimento. Esse é um estudo feito pelo Ebbinghaus, eu espero estar pronunciando esse nome certo. Segundo o Ebbinghaus, é um estudo psicológico, né? Quando você é apresentado pela primeira vez a um tópico, as chances de você absorver ele são mínimas, né? Porque você não tem uso para aquilo, você foi só apresentado. Então, quando você tem vários contextos em relação àquele tópico apresentado, né? Quando existe, novamente, um contexto completo ali, um roteiro a ser seguido, e ao final algum tipo de avaliação, seja ela uma prova, um projeto, uma apresentação, o que seja, que você possa pôr em prática aquilo que você está aprendendo, a sua chance de reter o conhecimento é muito maior. Então, em um dia só não tem como você reter o conhecimento, mas se você entra em contato com aquilo por mais tempo, você tem mais acesso neurológico àquilo. Então, ali a sua bainha de mielina, né? Ela é mais ativada mais vezes para o mesmo tópico. E aí você vai aumentando o seu músculo, literalmente, e memorizando aquilo. Ou seja, gente, prova, seja ela qual for, é importante, não tem como escapar disso. Prova, né? Prova é uma palavra chata, vamos dizer assim, avaliação. Avaliação é uma palavra melhor, porque prova é uma avaliação específica. Mas isso é importante, então quando você vai pesquisar um curso, gente, vocês têm que entender também qual vai ser o método de avaliação que vai ser apresentado para vocês, para que vocês saibam que ao final vocês vão ter aquele objetivo cumprido, né? Tanto para você quanto para o professor. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é a sua relação emocional com aquilo que você está aprendendo, gente. Então, por experiência de causa, eu posso dizer que muitos dos meus alunos são pessoas que tiveram alguma experiência traumática com a língua. E essa é uma conversa que a gente precisa ter. Quando você tem uma experiência traumática com a língua, gente, a chance de você aprender aquilo de uma maneira mais rápida diminui. Isso porque você já tem um olhar enviesado para a aula de inglês, para o professor de inglês ou para o processo de aprendizagem, né? Então é sempre importante você conversar com o seu professor em relação a isso, em relação às suas dificuldades e expor. E mais do que tudo, ter consciência daquilo que você quer. Se você estabelece um objetivo, gente, as coisas ficam mais fáceis. Por quê? Porque você vai saber que, apesar das dificuldades, você vai ter aquele objetivo. E se você faz aquele roteiro, se você segue aquilo que você precisa, né? Você sabe que ali ao final vai ter algum resultado. Você vai obter algum resultado. Então, a experiência, ela se torna menos dolorosa e, eventualmente, prazerosa. Mas é um processo. Então você precisa conversar sobre as suas experiências. Você precisa também abrir a sua mente em relação àquele curso. Se você não se ligar emocionalmente àquilo, você não vai aprender. E aí o último tópico que a gente tem que levar em consideração, gente, é o perfil de estudante. Então, o que você quer? Quem você é? Quais são as suas condições? Quanto tempo você tem para se dedicar aos exercícios, né? Então, se você estiver fechando um curso que é intensivo, muito provavelmente, gente, você não quer fazer
lições ou você não tem tempo para fazer lições fora do horário de aula. Ou seja, é preferível que você faça um curso intensivo, onde você vai ter mais contato com a língua nos dias da semana, né? Agora, se você é uma pessoa que pode se programar para fazer exercícios fora da sala de aula, os exercícios extras, então você pode fazer um curso que leve mais tempo, mas que seja duas vezes por semana. Então vocês têm que levar isso em consideração, gente. Isso é muito importante. Por quê? Porque como a gente vai ver no próximo tópico, existe um tempo mínimo que precisa ser estudado para você atingir cada nível. E aí chegamos no tópico principal. Então, quanto tempo um adulto leva para aprender inglês? Lembra dos tópicos que eu falei para vocês antes? Então, quais são as condições de aprendizado? Vamos pensar no seguinte cenário. Você é um estudante que teve o seu objetivo lá, então você sabe onde você quer chegar, né? Ah, eu quero poder viajar sem ter problemas em me comunicar, né? Então, ali em atividades diferentes, em atividades extremamente cotidianas, eu quero mandar bem. Ok, então você sabe que você precisa chegar no nível A2. Se vocês não sabem disso, gente, não conhecem esses níveis, existe um resuminho lá no site da Rise que vocês podem dar uma olhada. Existem 6 níveis principais na língua, que são A1, A2, B1, B2, C1, C2, tá tudo lá, mas eu vou explicar aqui rapidinho o que é. A1, A2 são níveis dependentes que a gente fala, né? São os primeiros 2 níveis. B1, B2 são os níveis independentes da língua. E C1, C2 são os níveis fluentes. Nos níveis dependentes, gente, isso significa não de dependência total, né? Mas significa que você pode falar sobre assuntos cotidianos, né? Quando você chegar no segundo nível aqui. Então, viajar, pedir informação na rua, ter uma small talk, né? Ali de elevador bem rapidinha, ir ao restaurante, ir ao supermercado, vocês conseguem fazer, né? Os níveis independentes, como o próprio nome diz, eles são independentes. Então, o que eles vão conseguir fazer aqui já? Eles vão conseguir argumentar, eles vão conseguir fazer monólogos de sequência, contar histórias detalhadas, enfim, né? Eles têm habilidades aqui que envolvem um pouco mais de persuasão, né? E o entender as entrelinhas. Quando você chegar nos níveis de fluência, aí sim, as entrelinhas elas ficam muito mais fáceis de serem entendidas, sentimentos como sarcasmo, por exemplo, nas falas, né? E aqui também a gente pode incluir os níveis acadêmicos, então você fazer um projeto maior, escrever textos que são muito detalhados, com uma variedade enorme de expressões e conexões, enfim. Esses são os níveis da língua. Por que eu estou explicando isso? Porque, novamente, a gente está falando sobre objetivos e quanto tempo se leva para chegar a tal objetivo. Se o seu objetivo, por exemplo, suponhamos, gente, que você é uma pessoa procurando por um cargo de assistência, né, numa empresa. Você não pode ser um nível muito iniciante, porque você precisa auxiliar, mas você não tem um cargo de coordenação, né? Você pode trabalhar para chegar nisso, mas você está procurando por um cargo de assistência. Então, estar entre esses 2 níveis, A2 e B1, é bom já. Por quê? Porque você está na transição, né? Você já consegue trabalhar os vocabulários de cotidiano e você está transitando para um nível de independência. Então, ser um A2 é ótimo, ser um B1 melhor ainda. E aí, gente, nesse cenário atual, né, nesse cenário ideal, então você já sabe onde você quer chegar. Ok, eu quero chegar num nível em que eu consigo ser um assistente, né, eu possa ali resolver problemas cotidianos dentro da empresa ou na minha vida. Ok, temos o objetivo. Você encontrou uma escola bacana, um curso de inglês, um professor, legal. Você está pensando nas suas avaliações, você está sendo avaliado, perfeito, né? Existe um material e tudo mais. E aí, quanto tempo eu levo para chegar nesse A2? Então eu vou colocar aqui na tela para vocês, gente, uma tabela do material, né, dos estudos que eu fiz, que indica o seguinte, gente.
Para você chegar no nosso primeiro nível, que é o A1, você precisa ter de estudos guiados, lembra os estudos guiados que eu falei anteriormente? De 90 a 100 horas, sendo que esses estudos guiados, eles têm que estar também atribuídos a um estudo cumulativo. Se vocês seguirem lá na tabela que eu coloquei para vocês, vocês vão ver que a primeira tabela tem a ver com estudos em geral e a segunda parte da tabela tem a ver com o acúmulo desses estudos. Ou seja, para você chegar no A1, você tem que ter de 90 a 100 horas. Para você chegar no A2, você precisa ter de 190 a 250 horas de estudo guiado. Esther, por que essa diferença? Porque 190, gente, é o tempo mínimo, né? E lembra que a gente falou das condições ideais? Se você tem tempo para se dedicar ao curso, você faz um curso intensivo, quantas vezes por semana você tem esse curso? Quantos exercícios extras você faz? Qual é o seu estudo guiado? Qual que é a estrutura desse curso, né? Então, no total, gente, sem ser só a sala de aula, tá? Mas juntando o que você tem na sala de aula, mais os exercícios que você faz para praticar, para diminuir aquele forgetting curve que a gente falou antes, qual que é o total de horas que você tem aí? Isso tem que ser levado em consideração, certo? E ali, gente, a tabela também separa para vocês o número de semanas ideal, né, que vocês terão a aula e o número de horas adicionais que vocês podem ter ou que devem ter para aprender uma segunda língua em relação à sua lição de casa. Então, olha que legal, entre o A1 e A2, vocês não precisam ter tantos exercícios extras, mas quando vocês chegam em outros níveis de língua, aí esses níveis já começam. Aqui, gente, a gente está falando de um contexto favorável. O que isso significa? Quando a gente tem a junção de tudo que a gente falou lá atrás. Então, objetivo, material, aula extra, avaliação, enfim, tudo que a gente já conversou antes. E aí, por curiosidade, gente, a gente tem essa segunda tabela que fala sobre os níveis de, o tanto de horas que a gente tem para um adolescente aprender, né? Então, quais são os resultados apresentados por adolescentes? Aqui, gente, segundo os estudos, essas horas, só por curiosidade, tá? Elas são apresentadas dentro de uma situação mista, em que ela não é a mais favorável possível, mas ela não é desafiadora, tá bom? Então aí só como uma comparação, um adolescente, ele vai aprender o nível A2 entre 330 e 430 horas de estudos cumulativos, certo? Então, só uma curiosidade aí para vocês. E eu quero terminar esse vídeo, gente, voltando ao nosso tópico de objetivos. Quando a gente diz, eu quero aprender inglês, isso não é um objetivo. Não é um objetivo. Por que não, Esther? Eu quero aprender inglês. Ok, ele é amplo, ele não te dá uma margem, ele não te dá um ponto final onde você quer chegar. Aprender inglês é infinito, gente. Eu dou aula há 12 anos, eu me formei em línguas, eu me formei em licenciatura português e inglês e eu aprendo inglês todos os dias. Isso é infinito. Se você coloca uma meta dessa a você mesmo, você nunca vai atingi-la. E esse é o maior problema, porque você não tem parâmetro, você não tem métrica, certo? Então, quando a gente conversa sobre objetivos, vocês precisam levar em consideração, gente, qual que é a posição que você quer chegar em relação à língua inglesa. Novamente, a gente vai voltar a um tópico que eu vou fazer vídeo sobre também, que é fluência. Não adianta você falar, eu quero falar em inglês ou eu quero ser fluente em inglês. Porque ser fluente em inglês é estar no nível C1 e C2. E os níveis C1 e C2 são os mais altos. Olhem na tabela, voltem o vídeo e olhem a tabela, ou abram o material aqui embaixo e olhem a tabela. Quanto tempo de estudo cumulativo vocês precisam ter? E aí vocês precisam se perguntar, eu preciso chegar no nível fluente? Você vai trabalhar com a academia? Você vai trabalhar diretamente com a língua? Se você não for, se você não é professor ou não trabalha diretamente com a língua ou todos os dias com a língua, chegar no C1 é opcional, gente, é uma questão de curiosidade,
certo? Se você é uma pessoa que está trabalhando para conseguir um nível profissional de assistência, lembra do que eu falei, A2, B1, estar entre o A2 e o B1 já é mais do que excelente, né? E aí você vai poder estabelecer um parâmetro real de objetivo. Por quê? Porque a gente vai estar falando de habilidades, certo? A gente tem um outro vídeo falando sobre habilidades, a gente, aliás, vai fazer outro vídeo em relação às habilidades da língua inglesa. E lá no site a gente também tem uma descrição para vocês entrarem, como eu disse. Então entrem lá, vou deixar o site aqui embaixo para vocês conseguirem entender, né? Agora, se você é uma pessoa procurando por um cargo de coordenação, é melhor que você esteja entre o B1 e o B2, certo? Ah, Esther, eu quero saber um pouco mais sobre isso. Tudo bem, gente? Entre em contato com a gente, façam perguntas, a gente está aqui para isso. Deixem nos comentários as perguntas de vocês, que a gente vai respondendo, e a gente vai fazendo vídeos novos. O nosso objetivo aqui é poder esclarecer tudo que envolve a língua inglesa e o estudo da língua inglesa, tanto para os estudantes como para os professores que possam seguir a gente. Gente, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, que tenha sido esclarecedor. Deixem nos comentários qualquer outra pergunta que vocês tenham, mandem e-mails, entrem em contato com a gente, não tem problema nenhum, a gente está aqui para ajudar vocês. Thank you so very much for watching this video. I'll see you next time. Bye!